Olá, meus amigos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma aulazinha, né, neste frio. Eu estava pensando até em dar aula com luva, né, na minha luvinha de moto, mas eu achei que eu ia ficar muito ridículo com ela, resolvi tirar. Né? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estou com saudade, agora estamos encontrando por essas lives, né? Tá ficando um pouquinho mais fácil a nossa vida, nós trabalharmos aí com vários aspectos da geografia, né? Eu tenho gostado muito desse modelo. Não sei se vocês também estão curtindo, eu acho que a interação fica mais fácil. Nós tivemos a última live agora, né? Na última semana eu achei que foi bem proveitoso, né? Nós trabalhamos sobre conceitos aí, tirarmos dúvidas, e aproxima, né? O professor do aluno, eu acho bem mais vantajoso do que somente as aulas gravadas, né? Eu gostei muito, a escola foi muito assertiva nesse novo modelo. Pessoal, na aula, né, na nossa live lá, eu tratei um pouquinho com vocês de um mundo de diferenças, né? Nós vimos sobre a regionalização do mundo, né? Diversas regionalizações, e eu comecei com vocês na live lá uma aula sobre um mundo de diferenças, né? Nós olhando, nós verificando, né? Verificando lá a questão do território, do estado e de nação. Ok? E hoje eu vou retomar esse conteúdo com vocês, mas dizendo aí sobre as disputas que existem no mundo. Mas antes de eu começar essa aula em si, eu gostaria de lembrar vocês para assinar a lista de presença, né? O link dela está na descrição do vídeo. Não deixe de assinar, ela é importantíssima para nós computarmos aí aqueles que estão assistindo a aula ou não. Legal? Qualquer dúvida, mais uma vez, eu quero dizer, coloquem nos comentários ou então anotem tudo, que na live a gente consegue responder todas elas. Eu faço questão. Não vamos deixar dúvidas passarem, não vamos deixar dúvidas aí para depois, ou não vou perguntar, estou com vergonha, né? Estou achando ruim, porque depois isso pode acabar nos prejudicando, né? Quando tivermos nos períodos avaliativos, ou que este conteúdo seja um pré-requisito para um novo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Disputas por territórios, né? A primeira coisa quando eu penso em disputas por território é nós lembrarmos o conceito que eu trabalhei com vocês na live de território. Tá? Nós temos que entender muito bem esse conceito para nós darmos andamento aqui sobre as disputas, sobre os conflitos, né? Sobre a questão da geopolítica mundial. É o tema que eu mais gosto da geografia, já falei com vocês. Né? Vamos passar aqui então. Olha só, eu coloquei aqui essa imagem aqui bem emblemática para poder explicar para vocês o que é território. Tá? Lembrando então, pessoal, território nada mais é que um espaço. Olha só, um espaço aqui, ó, eu coloquei um mapa aqui das redes sociais, né, só para ser diferente. Geralmente os professores colocam um mapa de países, né, esse tipo de coisa. Eu coloquei aqui um mapa fictício, obviamente, né, das redes sociais. Então, território nada mais é que um espaço. Olha só, vamos pegar aqui, fazer um pouquinho mais rápido, senão a gente não sai daqui hoje. Um espaço bonitão, não está muito legal não, mas é um espaço no qual um grupo tem poder, no qual o grupo exerce um poder. No caso aqui, o grupo que exerce o poder neste território é o Facebook. Mas se eu pegar aqui, né, eu tenho aqui bem no cantinho aqui, ó, um que eu acho bem legal. Olha aqui, eu tenho um outro território, ou seja, um outro espaço no qual um outro grupo exerce um poder. Quem que é esse grupo? O Twitter. E assim também acontece com os países, com as nações do mundo. Cada nação tem o seu território, ou cada país, vou melhorar aqui a frase, tem o seu território. E nós vamos ver que existem diversas disputas sobre este território. A letrinha está um pouquinho feia aqui, mas você sabe que a letra no quadro fica um pouquinho melhor.
né? Então existem várias disputas no mundo sobre territórios. Lembrando que território, né, eu vou colocar aqui, é um espaço, ok? Um espaço no qual, só retomando aqui que nós vamos precisar desse conceito, um espaço no qual um grupo tem poder, ok? O espaço no qual um grupo tem poder. Isso é território. E, entretanto, nós podemos ter no mundo, né, neste mapa aqui não vai dar para mostrar, entretanto, nós podemos ter locais no mundo, né, regiões onde eu tenho duas nações. Vamos supor que o Twitter e o Facebook aqui, ó, tem duas nações disputando o mesmo território. Vamos supor que elas estejam disputando essa partezinha aqui, ó, que está no mapa dos dois. Então, isso é uma disputa por território, concordam? O Twitter e o Facebook aqui, ó, estão disputando aqui um território. Isso é uma disputa, tá? Por território, o assunto aqui do nosso capítulo, ok? Eu posso ter também dois estados, vamos pegar aqui esse outro estado aqui do Yahoo, por exemplo, olha, eu posso ter dois estados, o mapa tá meio... Vamos pegar só essa beirada aqui, ó. Dois estados, por exemplo, o Yahoo e o Facebook, disputando aqui a demarcação dessa fronteira. Não, o Facebook acha que essa fronteira ela começa aqui, ó. Na verdade, o Yahoo não, o Yahoo acha que essa fronteira começa aqui. Então, isso é uma disputa também por território, tá? Quando eu tenho aí duas nações, dois estados, desculpe, né, disputando uma fronteira, a demarcação de uma fronteira, tá? E ainda podem existir, por exemplo, aqui nesse país, nesse estado aqui do Facebook, podem ter diversas nações, né, diversas identidades nacionais, né, diferentes dessa aqui, do Facebook, que é a nação principal aqui. Então, essas são as disputas primordiais que existem no mundo sobre o território. Tá? Eu posso ter, então, a disputa quando eu tenho duas nações que disputam o mesmo território, igual eu dei o exemplo aqui. Eu posso ter duas nações, dois estados que vão disputar a demarcação das fronteiras. Ou eu posso ter disputas, eu posso ter em um determinado país, em um determinado estado, uma disputa com povos que têm identidades nacionais, ou seja, o pertencimento de nação que nós discutimos na última aula, diferente daquele país que eles estão instalados, do que eles estão de origem ali, tá? E essas disputas, pessoal, esses confrontos, sobretudo esses últimos dos povos com identidades nacionais diferentes no mesmo país, esses povos acabam por buscar o quê? Uma separação eles buscam uma separação do seu território, de onde eles estão instalados, né? Então é uma disputa, concordam? Do território. Território. Então esses grupos, essas pessoas, né, no qual elas têm uma identidade nacional diferente no país aqui, elas buscam uma separação dessa identidade, uma separação deste território dela. Essa separação eles querem para formar o quê? O que nós chamamos de um Estado nacional. Tudo isso nós já tratamos na última aula. Um Estado nacional, não é verdade? Um Estado nacional que seja independente, um Estado nacional que seja autônomo, tudo isso tratamos também já. Autônomo. Que letrinha, professor? E principalmente um Estado nacional que seja soberano.
Então, quando eu tenho em um território, em um país, povos no qual a identidade nacional deles é diferente do restante do país, geralmente esses povos, né, que são chamados muitas vezes de minorias, eles buscam o quê? Uma separação do seu território, uma separação para a criação de um Estado nacional, um Estado nacional que seja independente, um Estado nacional que seja autônomo, tá? Um Estado nacional que seja soberano. A todo este movimento aqui de separação de um território para a criação de um Estado nacional por uma minoria que acha que não pertence ou que julga que não pertence a essa nação aqui, é chamado de movimento separatista. Então, separatista, tá? O movimento separatista nada mais é que a busca das minorias no qual elas não têm uma identidade nacional, né, com aquele estado que eles estão, então eles buscam separar o seu território para criar um estado nacional. Estes são movimentos o quê? Separatistas, ok? E os movimentos separatistas, pessoal, eles ocorrem no mundo todo, tá? Todo mundo, né, em quase todos os países do mundo, nós temos movimentos separatistas, movimento de povos que buscam a separação do território por não terem uma identidade nacional igual a daquele país e criarem um Estado autônomo, tá? Um Estado soberano e independente. É isso que nós vamos tratar aqui nessa parte da apostila, né, nessa geopolítica, na disputa por territórios. Então, deu para entender essa introduçãozinha aqui? Vamos agora estudar vários povos, vários movimentos separatistas. Então, o primeiro que eu separei para vocês aqui são os curdos, um povo muito legal, já ouviu falar neles? Né? Curdos quer dizer que povos da montanha. Isso quer dizer curdos, montanhas, porque eles vivem em uma região com uma certa altitude aqui no Oriente Médio, ok? Deixa eu arredar o videozinho aqui, só para vocês verem. Aqui dá até para ver uma forma de relevo aqui, essa é a área que eles ocupam, tá bom? Então vamos entender aqui, os curdos, eles são um grupo étnico que vive no Oriente Médio e é formado aí por aproximadamente, cadê minha canetinha? Eles são formados aí por aproximadamente 30 milhões de pessoas, tá? 30 milhões, então não é pouca gente não, tá bom? Então, curdo, conhecido como o povo da montanha, os povos da montanha, um grupo étnico que vive no Oriente Médio, formado por aproximadamente 30 milhões de pessoas. Olha, resgatando um conceito aqui da aula passada. Eles têm língua própria, eles têm um idioma, não é verdade? Própria. Eles têm aqui uma etnia própria, uma etnia que é diferente dos demais. Eles têm uma cultura própria, não é verdade? Portanto, eles são uma nação. Eles têm o sentimento de pertencimento aqui. Entretanto, eles são uma nação sem território. Sem território. Eles são uma nação sem território. Por quê? Percebam neste mapa aqui a localização do povo curdo. Percebam onde eles estão instalados e vejam o território, né, o possível território deles, né, está localizado em muitos países do Oriente Médio. E isso vai se tornar um problema, nós já vamos ver lá na frente. Então, esta mancha aqui é onde vivem predominantemente o povo curdo. Olha só, eles estão localizados aí no limite de muitos países, né? Eles estão aqui, olha, 55% dos curdos,
né, 55% dos curdos estão no Iraque, 20%, né, deles estão no Irã, os outros, 55% na Turquia, tá, gente? 20% no Iraque e os outros 20% no Irã. Os outros 5% eles estão espalhados na parte da Armênia, na Síria, no Kuwait, tá bom? Mas percebam quantos países aqui o povo curdo está espalhado, tá? Então eles são considerados aí a maior nação sem território do mundo, porque eles não têm um país, tá bom? E os curdos, pessoal, o interessante é que eles não se identificam com nenhuma dessas nações aqui. O pertencimento deles aqui, ó, quanto à sua língua, quanto à sua etnia, quanto à sua cultura, não dá o sentimento a ele de pertencimento a nenhum desses países aqui, tá? E já que eles não têm o pertencimento, não se identificam com esses países, né? Eles acabaram criando um movimento separatista. Nós estamos discutindo com você já, separatista. Falei um pouquinho na introdução da aula lá, né? No qual ele reivindica o quê? A formação de um Estado autônomo curdo, que ele já tem até um nome aqui, ó, já tem bandeira, olha só, já tem um nome, chama-se, eles gostariam, né, que chamasse, porque ainda não existe, Kurdistão. Ok? Só que existe esse país? Não. Eles reivindicam a criação desse país? Sim, é um movimento separatista. Será que eles têm problemas, né, para poder realizar essa questão separatista? Muitos. O principal problema da criação do Estado do Kurdistão aí é justamente pelo povo curdo. Ele está espalhado, ele está aqui, né, localizado no território de muitos países. E esses países não vão aceitar abrir mão de parte do seu território para que os curdos criem aí o Estado do Kurdistão, o Estado Nacional do Kurdistão. Ok? Vamos passar aqui mais um pouquinho. O principal grupo que representa os curdos, né, é o PKK, tá? O PKK é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, né? Esse é o nome deles lá em curdo, tá bom? O PKK é um grupo armado, tá bom? Grupo armado, é importante nós frisarmos isso aqui. É um grupo armado, né, que luta desde 1984, que foi a sua criação aqui, né? E ele age, por ser um grupo armado, principalmente com atentados terroristas, com disputas de guerrilhas, né? Para reivindicar, né, o principal objetivo deles é o quê? A criação do Kurdistão. É um grupo, tá? Os curdos são representados por este pessoal aqui, tá? Eles querem ter o seu direito, né? Igual nós estamos tratando aí há muitas aulas, o direito à soberania. Ou seja, quando se cria um Estado-nação, que se cria um país, você deve exercer, você tem que ter sobre o seu território a sua soberania, tá bom? Mas é importante nós frisarmos que os curdos, eles não organizam o seu movimento baseado somente no PKK aqui, tá? No Partido dos Trabalhadores aqui, com movimentos terroristas e de guerrilhas, tá? Os curdos, além da luta armada, eles realizam muitos protestos, muitos plebiscitos, consultas populares, ok? Para verificar aí a criação do Kurdistão. Então, cuidado, já vi isso caindo muito em prova, não podemos resumir todo o movimento da criação do Estado do Kurdistão apenas na luta armada do PKK, tá bom? Isso é um erro. Este PKK aqui é um grupo armado que luta para
né, para a criação do Kurdistão. Mas não só eles representam os curdos, tá? A maioria do povo curdo, inclusive, eles fazem movimentos pacíficos, né? Eles fazem movimentos aí de plebiscito, igual eu falei com vocês, de protesto para a criação do Kurdistão, ok? Bom, é óbvio que todos aqueles outros países, né, no qual o Kurdistão está instalado aí, eles vão fazer uma forte repressão a este movimento de independência dos curdos, tá? Como eu disse a eles, não é fácil, os curdos não têm conseguido isso. Principalmente por parte da Turquia e do Iraque. Eles reprimem, inclusive, a cultura curda. Tá? Eles não admitem no território deles que os curdos desenvolvam, que eles disseminem, que eles pratiquem a sua cultura. Tá? E eles não abrem mão, pessoal, desta região aqui, porque ela é estratégica no campo geopolítico. Estratégica porque Oriente Médio, muito famoso pela presença de petróleo. Então, no Oriente Médio, nós temos muito petróleo. E no Oriente Médio, por ser uma região árida, nós temos muito pouca água. E essa região aqui tem água. Olha aqui, olha, ela passa aqui, olha, importantes rios aqui, olha. Isso aqui tudo são rios, olha. Ou seja, abrir mão deste território aqui seria abrir mão de um campo muito estratégico na geopolítica, né, que é a água. E nenhum país, principalmente numa área tão árida como essa, vai abrir mão disso. Ok? Então, os curdos eles enfrentam forte resistência, né, ao movimento de independência, principalmente por ser uma região estratégica, por conter o quê? Petróleo e água. Ok? Vamos passar mais uma. Pessoal, os curdos estão, ultimamente, eles apareceram muito na mídia aí, pela sua disputa, pela sua guerra contra o Estado Islâmico. Não sei se vocês sabem, o Estado Islâmico é um grupo armado que almeja criar um califado. Ou seja, o que é um califado? Né? É um Estado que seria regido, que seria organizado, montado pela religião islâmica, tá? E o Estado Islâmico, impressionantemente, eles reprimem todo tipo de cultura que seja diferente deles, né? O islamismo ele tem vários ramos, sabe, dentro do islamismo, e os curdos, inclusive, em sua grande maioria, são muçulmanos, mas eles não fazem parte do mesmo ramo dos muçulmanos do que o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico também perseguiu os curdos, né? E também os curdos estavam em território no qual o Estado Islâmico queria montar o califado, tá bom? E olha que interessante, mesmo os curdos sendo contra aí, né? Eles não sendo a favor de países como o Iraque, no qual eles têm território, a Síria, né, a própria Turquia, eles entraram em uma coalizão, eles entraram numa disputa contra o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico, vocês devem saber, estava cometendo atrocidades, né, estavam fazendo coisas horrorosas no mundo, né, e eles entraram, mesmo não tendo sentimento de pertencimento, eles entraram nessa coalizão para derrubar o Estado Islâmico, né, que queria construir um califado na região, né? E uma curiosidade, para eu poder terminar a aula aí, que eu já sei que ficou bem longa, né? Já 24 minutos de aula, mas era preciso, tá, pessoal? É que os curdos, o exército curdo é muito famoso, não sei se vocês perceberam na imagem aqui, pela presença das mulheres. O exército curdo ele é muito famoso, diferente dos exércitos do restante do mundo, dos outros países do mundo, porque ele tem uma presença enorme de mulheres, tá ok? Depois vocês podem pesquisar e vocês vão achar imagens assim, tem muitas mulheres que lutam neste campo, que estão lá à frente das forças armadas curdas. Eu acho isso interessante, porque tira-se pelo menos um mito da ideia machista do mundo, né, de só os homens servirem ou fazerem estarem atuando nas forças armadas. Bom, pessoal, essa foi a aula, né,
nossa de hoje sobre a disputa dos territórios. Já falamos sobre os curdos. Na próxima aula eu vou falar com vocês da Catalunha e da região basca, que são disputas por territórios na Espanha. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, não deixem de falar, ok? Tchau para vocês e até a próxima aula.